boa tarde, povo brasileiro. Boa tarde, gente linda. E nós estamos aqui com a nossa live do Instituto Yahvé Shalom, dentro de um propósito esse mês de outubro, de segunda a sexta-feira, estarmos aqui para educar, falar da educação por princípios, falar do que, como nós podemos através de aprendizagem, através de conhecimento, através de informações, podemos fazer, como um compromisso, fazer algo que mova o organismo cognitivo das pessoas, essa forma, né, de aprendizagem, essa forma que nós podemos entender o que está acontecendo. A pergunta é essa: o que está acontecendo no nosso Brasil? O que está acontecendo com o nosso Brasil? Aqui eu não quero falar, nós não estamos aqui para falar de política, de A ou B. Nós estamos aqui para falar sobre educação. O Instituto Yahvé Shalom, ele tem o compromisso de falar sobre a educação intrapessoal raiz genuína. Nós somos educadores e nós trabalhamos com cursos, seminários, tudo dentro dessa educação intrapessoal raiz genuína. E nós, como educadores, eu tenho chamado pessoas a esse compromisso de ser um educador. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, pai, mãe, tios, tias, professores, educadores, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Vamos entender sobre educação, vamos ser guerreiros nessa educação. Isto é fazer justiça social, isto é contribuir para o bem do nosso país, contribuir trazendo um conhecimento e, logicamente, nós defendemos, protegemos num plano espiritual, protegemos a educação brasileira, trazendo os princípios e entendendo o que a espiritualidade e a educação, ela com esferas separadas, mas intrínsecas, juntas, elas fazem um movimento e mostrando que Deus é o nosso primeiro educador. E nós que acreditamos em Deus, isso é você católico, espírita, umbandista, quimbanda, umbanda, qualquer crença. Você que tem uma crença e você acredita em Deus, você acredita num ser Deus superior, você professa a tua fé e acredita que existe Deus. E aqueles que também não acreditam que existe Deus, mas entendem que não tem como ficar dentro de uma esfera territorial, fazer parte de um país, estar dentro de um país, ser morador, ter a sua vida dentro de um território brasileiro, que seja, né, um outro país, e você não conhecer a sua origem, não conhecer a sua essência de terra, de território, de entender que você precisa, e acredito que todos, né, mesmo aqueles que são ateus, que não acreditam em Deus, mas acreditam na educação, né? Porque às vezes você é um pai, você é uma mãe, você é um professor, você é um irmão, tem um amigo. Eu acredito que o nosso maior compromisso nessa terra, seja em qualquer lugar do nosso mundo, do país, é que somos educadores. Nossa missão é educar. Eu vejo Deus educando a partir dos princípios, eu vejo Jesus educando a partir de o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou através de Jesus, e Jesus se destaca como mestre para ensinar
um amor que é ágape, um amor que não tem um limite, que a mais importante manifestação de espiritualidade é o amor. E ele faz com que a gente volte para o Pai. Então, quando a gente fala de religião, a gente está falando de religare. Então, eu estou me religando ao Pai, a Deus. E Jesus veio para fazer isso, para que a gente volte os nossos olhos, Ariane, para o nosso Pai, para o nosso principal, nosso principal educador. Porque é Pai, Pai educa. Então, eu sou defensora da educação, o Instituto é defensor da educação e eu acredito que é através da gente abrir brechas na educação é que o mal, ele se infiltra e ele quer inverter valores. A gente viu isso no princípio, a gente vê isso no princípio pela palavra, nós vemos isso lá quando Deus criou a esfera do mundo e colocando outras esferas, principalmente nós humanos dentro de uma esfera, Adão e Eva, agora uma esfera humana colocou dentro de uma esfera de natureza criada e nesse todo, numa composição de um todo, nós somos existentes através desses nossos antecedentes. Então, nós existimos. E porque existimos, temos um compromisso com a esfera social e a esfera social é a educação. E não é uma esfera, são todas elas envolvidas. E nós libertadores, nós que carregamos a palavra de Deus, temos a palavra de Deus, somos convictos pela palavra de Deus, com a educação de princípios, nós não só abordamos temas, mas nós entendemos, nós nos envolvemos, nós somos e nós temos o compromisso como uma missão de olhar para a humanidade. E dessa forma, Renata Pontes, nós estamos aqui e eu estou chamando você para vir comigo nesse tempo, Fábio, porque nós estamos nos movendo em todo momento nesse mês de outubro, para que nós estejamos entendendo o que está acontecendo. Não estou falando de pessoas, mas eu estou me posicionando na educação e óbvio, em uma educação de princípios. E daí você vai analisar e você vai entender espiritualmente o que está acontecendo e você vai olhar para essa terra de origem, para o lugar onde Deus chamou você a nascer, colocou você para que você, Ruth, viesse a ser como uma árvore plantada nesse território brasileiro. Então a tua origem é o Brasil. Você não nasceu em outro país. E aquele que nasceu em outro país precisa você analisar ideologias e você entender o que você está com compromisso nesse tempo. Hoje, na nossa live, nós vamos falar, Cleide, sobre a educação. E ontem, nós estamos num tempo de cabana, vivendo esse tempo de cabana, e ontem eu tentei fazer uma live envolvida com a natureza e tal, mas estava um vento, e também não consegui sinal depois. Então, o que aconteceu foi que eu fiz uma live curta ontem, mas estou aqui. Daí hoje eu pensei comigo, falei, deixa eu, esse compromisso é muito sério, é um propósito diante de Deus, então eu estou aqui hoje posicionada a fazer uma live, do começo ao fim. Então, falamos sobre a educação, estamos falando sobre educação de princípios, estamos buscando trazer conhecimento para as pessoas. E conhecimento, ele vem através de um princípio educacional. E é interessante porque o conhecimento, ele se fundamenta em princípios, em ordem de princípios e verdades.
É interessante isso, né? Você parar para você analisar, Cleide, que a educação, ela é o conhecimento que se fundamenta. Então, qual o conhecimento? Conhecimento é ciência. Ciência é um conhecimento. Então, qual o conhecimento que você segue? Qual é o conhecimento que você recebeu quando você foi gerado e daí você cresceu, então você foi e teve os teus educadores e o conhecimento. O conhecimento da palavra, da palavra de Deus, ela é um compêndio, né? Aqui a gente encontra matemática, física, química, metafísica, a gente encontra português, a gente encontra até outra língua, né, que é a língua do Espírito de Deus, né? Então a gente tem um compêndio, a gente encontra biologia, a gente encontra química, a gente encontra tudo dentro da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é a razão dos princípios. O primeiro educador que nós tivemos é Deus. Por quê? Porque ele vem dizendo assim para nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Olha como ele já vem no princípio de todas as coisas. Quando ele fundamentou a existência desse mundo, quando ele fez esse todo numa forma circular, ele ali projetou o homem, a mulher, para multiplicar, mas para entender sobre santidade, sobre educação por ordem de princípios. E o que aconteceu? O mal, que era o bem no céu, Lúcifer, um anjo de luz, ele então se rebelou e isso quer dizer, ele desobedeceu a ordem de Deus. Olha só, aonde já começa a entrar a desordem, lá no céu. E ele vem para a terra, Deus manda ele, destitui ele daquela posição e ele vem para o abismo, ele perde a luz. Lúcifer significa anjo de luz. Então, se ele veio para o abismo, veio para as trevas, ele se tornou apagado, trevas. E ele, por se tornar apagado, trevas, não tem luz nenhuma, não tem luz própria, não tem luz, ele começa a sondar o que Deus estava fazendo. E quando Deus, pairando na face das águas, se movendo lentamente, Deus entende que agora é a hora de fazer o mundo. Do nada ele fez o todo. E colocou o ser humano. A partir da ordem da natureza, criou Adão. E a gente começa a ver que ali já entra a desordem. E Deus estava ensinando. Eu vejo Deus ensinando lá no céu. Os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, ensinando. Eles estavam regendo, eles estavam mediante o trono, eles estavam em utilidade, eles estavam... Mais um componente, ele não quis aquela utilidade, ele insatisfeito, ele então vem numa forma de orgulho e ele começa a fazer a desordem. Então a nossa vida, não dá para você olhar para a tua vida a partir do que você vive. Você tem que olhar um pouco, como a gente chama de techuvá, retorno, né? Você precisa fazer um retorninho aí, Neia, pegando lá atrás um pouquinho e olhando pro alto, né? Para você entender que, nossa, essa desordem, né? Ordem e desordem, ela é educacional. Começou já num sistema muito, muito avançado. Por quê? Porque imagina, quando você para você pensar nisso, você começa a analisar as coisas, né? Seus neurônios começam, sabe, a querer explorar, né, a imagem daquilo que você começa a montar dentro de você, numa visão
você cria uma imagem. Então, qual é a imagem do céu que você faz? E como Deus estava ali, e quando Deus olha e vê, como Isaías fala, que Lúcifer, ele quis subir acima do norte, quis se elevar acima daquilo que para ele era uma ordem de Deus. Ele tinha recebido uma ordem de Deus. Esse nosso educador pai, Deus, então ele destituiu. E agora a desordem entrou. Então a gente vê forças antagônicas, forças paralelas, o bem e o mal, em um processo de que Deus, ele vence todas as coisas. Porque por mais que nós olhamos e dizemos, e por que não ficamos nessa santidade, né? Não, por quê? Porque é a questão, ó, do pertencer, né? A sociedade, todos nós, seja quem for, seja a ideologia que segue, ele tem e faz parte de pertencer. Ele pertence a uma sociedade. Esse mundo, essa visão agora dos seres humanos em esferas é pertencer a uma sociedade. Então é o direito de pertencer. E todos nós temos o direito de pertencer, seja você ter um comportamento, algo que você acredita, mas você tem o direito de pertencer. Então, isso não pode ser tirado, né? Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar a ordem de princípio e nós podemos lutar para que a ordem não vire desordem. Isso é uma forma de você entender quem você é no compromisso que você tem com você, com esta nação e com o território, que é a sua nação, que você nasceu, que você está localizado. Uma coisa muito gostosa, né, Neia, é entendermos que nós somos o propósito. Eu ensino muito isso. Às vezes a gente se depara com muitos pensamentos, sentimentos, uma construção desenfreada de coisas que ficam todos perdidos. Mas começamos a entender que o fator de desconstrução desses pensamentos é você se mover pela matriz. No lugar onde tudo nasce, ó, sentimentos, pensamentos darão sentimentos. E os fluxos emocionais, eles não param. Não param porque você quer parar com aquilo que você pensa. Não, você precisa se reorganizar dentro de você. E uma coisa que é muito fundamental nessa reorganização é você entender sobre valores. E hoje nós vamos trazer um pouquinho essa questão dos valores. Vamos juntos agora para esse estudo, Neida, e vamos entender por que nós estamos firmes, convictos, trabalhando com a educação intrapessoal raiz genuína dentro desse mês de outubro, porque eu me posiciono ao meu Brasil, independente de alguém, mas eu entendo que os valores estão sendo infiltrados uma desordem. Nós já vivemos uma desordem, estávamos sendo alinhadas a uma ordem, agora o mal quer totalmente fazer a desordem. Eu não quero viver minha vida em desordem, nem os meus netos e nem os meus bisnetos. Então eu já, como restauradora, libertadora e restauradora, o meu compromisso é restaurar o futuro dessa minha nação. Você precisa pensar nisso. Você precisa pensar na pessoa que rege por princípios de idoneidade, princípios de caráter, princípios cristãos. Então, eu me posiciono a isso. O Brasil, ele está vivendo no perigo e você precisa ser e ter um compromisso de você trazer mais pessoas para entender sobre a educação. A educação está no risco. Então, qual é o risco que nós estamos correndo? Você já parou para você analisar isso? Então, esse é o nosso compromisso nesse mês de outubro do Instituto Yahvé Shalom. Trazer conhecimento dentro da educação de ordem de princípios. Hoje nós vamos falar
sobre valores e compromissos. Olha que interessante. O compromisso, vem junto comigo aqui. O compromisso com o que fazemos está diretamente ligado à congruência com os nossos valores pessoais. Olha que interessante isso. Compromisso é um sentido de intenção e foco. Um foco, algo que você faz, está focado naquilo. Você tem ali, a partir desse foco, olha que interessante, a partir desse foco você faz. Você tem então como fazer algo que seja realizador. O compromisso, eu assumo um compromisso e o compromisso que eu assumi não é simplesmente ir lá, vou fazer, não, eu estou comprometido com aquilo. Por que eu estou comprometido com aquilo? Por quê? Porque o comprometimento, ele é dentro daquilo que você valoriza. Você se compromete com alguma coisa que você conhece. Você se compromete em fazer alguma coisa porque você tem ciência daquilo. Você se compromete em ser, em fazer, em obter, porque você tem ciência dessas 3 palavrinhas-chave: ser, ter e fazer, que são como um tripé humano, né? O ser, o ter e o fazer é um tripé humano e que vai corresponder a essa ordem de princípios. Ela vai corresponder a esse compromisso que você assume. Então, qual é o sentido? Qual é o sentido disto? É como nós estamos aqui, Eva. Estamos comprometidos. Então, para que eu esteja comprometido com a educação, eu preciso entender que a educação, ela traz várias ciências num processo educacional e ela vai instruir pessoas. Ela vai levar uma aprendizagem. Vai ter alguém que vai aprender e nós somos aprendizes. Então, nós estamos nessa jornada, nesse caminho como humanos, em aprendizagem. E cada aprendizagem que você tem, Bruna, é uma forma de você evoluir. Então, você aprende espiritualmente, você evolui espiritualmente. Você aprende matemática, o teu intelecto evolui na matemática, no português, na química. Então, você tem a ciência, suas faculdades mentais, seu fator cognitivo agora está em processo de conhecimento, desenvolvimento, em saber e se comprometer com aquilo que você agora sabe. Olha que coisa maravilhosa é entendermos que valores e compromissos, eles são intrínsecos. A esfera de valores e a esfera educacional são os valores da educação que você recebeu. Qual educação que você recebeu dos teus pais? Qual crença foi implantada nessa tua cabecinha, nessa tua mente? E a luz de Deus, a luz do Espírito de Deus dentro de você, para iluminar as tuas inteligências, para você saber que você precisa ter um olhar para dentro desses teus valores. A palavra de Deus diz ali em Isaías que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele vem para roubar os teus valores e esconder nas trevas. E você precisa buscar esses valores que são teus. E você precisa colocar luz de volta. É um compromisso teu, não é do outro. É um compromisso teu, é você resgatar algo que se perdeu. Um exemplo é a parábola dos talentos, que aquele que recebeu um valor, ele enterrou. Depois ele teve que olhar para aquilo e dizer para o seu senhor
o seu patrão, aquele homem ali que veio cobrar, e ele dizer: e eu enterrei o que eu recebi. Os outros multiplicaram, tiveram luz em suas inteligências, e aquele que enterrou, ele recebeu a ordem de princípio, era o número 1. Ele recebeu uma codificação daquele talento. Ele não multiplicou. Preguiçoso que foi, negligente espiritual, ele resolveu fazer o quê? Enterrar. Ele colocou aquele talento debaixo da terra. Debaixo da terra precisa ter luz. Então, o que existia naquele rapaz? Ele precisava de inteligência para pegar aquele talento e não enterrar, porque ele colocou em um lugar obscuro. A terra é um lugar que enterrado está ali escuro. Porém, você plantado na terra, olha que interessante, isso é um código para você. Você plantado na terra e você se vê biblicamente como o Senhor nos ensina, nos instrui, sermos a caracterização de uma árvore, somos característicos a uma árvore. A sabedoria é como uma árvore. Abrace a árvore e prosperarás. Provérbios 3:18. Se você vê você como um ser humano, e é onde a palavra te educa, te ensina, que você traz o conhecimento, que você como uma árvore, você frutifica no Espírito, que as tuas folhas são como remédio, e elas curam pessoas, o livro de Ezequiel, e o seu fruto, ele alimenta pessoas, multidão. Veja você como uma árvore. Então, a sua raiz é a única capacidade dessa tua árvore, você ter de conhecimento de ir lá debaixo da terra e colocar luz nas tuas raízes. E quando nós colocamos luz nas nossas raízes, nós estamos colocando luz nas nossas inteligências. E a inteligência intrapessoal, ela vai colocar luz lá debaixo da terra, onde? Lá na tua raiz dessa tua árvore, para você poder ter clarificação do que acontece na sua história. Claridade da tua origem. Claridade, Fabiana, de quem você é. Claridade de como você é, o que acontece com você e o que você precisa como destino você já clarificar. Isso significa, Fabiana, a paz, querida, que você precisa colocar luz nessa tua inteligência. E isto não é Deus que vai colocar. Isso é Deus que já é a existência do próprio verbo, conhecimento, palavra. Ele veio em Jesus. Jesus é a luz. O Espírito de Santidade está dentro de você. Agora você é um ser humano. Quem tem que governar essa tua alma é você. E se você não buscar entender que inteligência está aqui, ó, nessa caixa mental, no teu corpo racional, você vai ficar andando com as tuas inteligências, como o apóstolo Paulo diz, em trevas. Por quê? Porque lá no princípio, Satanás, ele veio para inverter valores de princípios, já oferecendo fruto proibido, para desordenar a mente humana. Fazer uma mente alienada, fora da vontade de Deus. Vem o apóstolo Paulo, vem Jesus, o apóstolo Paulo como mestre, para ensinar a gente a colocar inteligência, ó, para funcionar. E ele vai dizer para nós ali em Efésios que as nossas inteligências envoltas em trevas, nós estamos com as nossas inteligências apagadas. Então, quem tem que colocar luz na inteligência? É você. Você tem que orar, clamar e olhar para a tua história, pegar a sua árvore e muitas vezes
clarificar lá na raiz para você entender o que está acontecendo com você. E você olhar para você e dizer, opa, peraí aqui, eu estou perdendo valor. Eu estou perdendo das minhas riquezas incomparáveis da glória do meu Pai. Esses princípios de valores são riquezas que não têm comparação. Não é o ter financeiramente, são as riquezas que você carrega. O dinheiro é uma consequência das riquezas que você carrega, das inteligências iluminadas, do empenho, da tua alta performance. E você precisa governar a sua alma. Você precisa entender sobre as suas capacidades mentais, suas faculdades mentais. Você precisa entender que esses valores, eles são para você se comprometer com eles. Aquele que enterrou um valor, que enterrou o seu talento, ele não foi comprometido. Não estava comprometido consigo. Ele não estava comprometido. Tanto que o seu Senhor veio para ele e disse para ele: negligente servo, saia do meu reduto, saia do meu recôndito. Sabe o que ele está dizendo? Saia deste lugar, saia de perto de mim, saia do meu território, saia dessa ocupação, saia. Você tem o direito de pertencer, mas a partir do momento que você está negligente com aquilo que você tem que se comprometer, que são os teus valores dentro de você, esse teu Senhor, ele não vai ficar deixando você num lugar em que você não está comprometido com valores. Para você aprender a multiplicar aquilo que você recebeu, você tem que usar. Os que multiplicaram, eles tiveram que, o que entregar para o seu Senhor. É como Deus, ele vem e coloca um valor para você, dentro de você, por uma ordem de princípio. Integridade é um valor, honestidade é um valor, fidelidade é um valor, fidelização é um valor, amor é valor, paz é um valor, fé é um valor. Você precisa entender isso. Mansidão, que é um fruto, é um valor. Responsabilidade, sou responsável, é consciência, é valor. Tem tantos valores. E daí nós vamos ver também os talentos que tem. Você, como um temperamento, você tem perfil. E você tem tua natureza, que são as suas raízes de natureza, você tem um perfil pelo teu comportamento. E agora você, qual o teu perfil? Você pode ser um sanguíneo, você pode ser uma colérica, você pode ser um fleumático, você pode ser um melancólico, e você tem perfil pela sua natureza. E ali no perfil tem o teu talento, que já é nato em você. Tem os teus dons nato em você, nasceu com você, já é uma herança adquirida. E os teus talentos, que podem estar envolvidos com a sua natureza e a sua personalidade. Então, a gente precisa olhar para o que existe dentro de nós. E eu quero chamar a tua atenção comigo, Mônica, Fábio, boa tarde, que você olhe para dentro de você, para você entender isso hoje como valores e compromissos que você carrega com você mesmo, por você mesmo, e que fazem parte desse sistema educacional, mental, educacional. Sabe, Carmen, é aqui, no teu coração, a espiritualidade que você tem, não é espiritualizar, é uma espiritualidade. A educação e a espiritualidade, elas caminham juntas. Não tem como se separar. Elas estão em esferas separadas, mas elas são intrínsecas. Porque Deus,
quando já fez o mundo, foi o nosso primeiro educador. Olha lá, Satanás quis inverter valores da educação. E o que nós precisamos? Voltar à nossa raiz. Voltar à nossa raiz de origem e entendermos que nós precisamos ter foco de fazer. Nós, Natália, precisamos ter foco no ser. Nós precisamos ter foco no realizar algo. Nós precisamos ter essa responsabilidade, que é uma capacidade de assumir, olha, o controle das coisas, sobre escolhas, decisões, que são decisões legítimas. Nós estamos vivendo isso, gente, no nosso país. Nós precisamos assumir a responsabilidade como educadores, lutar, guerrear pelos valores, os valores de integridade, os valores de honestidade, os valores que não podem ser vendidos, não podem ser negociados, não podem. Você já parou para você pensar nisso? Porque se você conhece a palavra de Deus, que é o nosso compêndio de educação, de conhecimento, de ciência espiritual e outras ciências também, você vai entender isso comigo. E a palavra de Deus, ela vai falar, e olha que interessante, né? A gente muitas vezes vai pensar assim, puxa, mas será que eu dou tanto valor à educação? Eu estou dentro da casa do Senhor, eu vou numa igreja, eu ouço a palavra, a palavra aumenta a minha fé, eu estou envolvido com a minha fé, com a minha crença, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas meu coração, eu nem sei, porque faço aliança de engano, nem penso no que eu estou até mesmo vivendo como princípios de valores. Isso dentro de você, com o que você carrega, com o comprometimento que você tem com você mesmo. Às vezes você já fez uma aliança de engano e você nem sabe que você ficou envolvido numa aliança de engano. Por quê? Por causa de dinheiro. Então você fracassou em alguma área da tua vida e você, servindo a Deus, seguindo Jesus, tinha a luz do Espírito dentro de você, o Espírito te santificando, e você fez aliança de engano. Aí você precisa desaliançar, você precisa quebrar essa aliança para você continuar caminhando, Ana Paula, para o teu destino. Entendendo dos valores que você carrega. Daniel, ele não se vendeu. O apóstolo Paulo, com a prática dos dons, Pedro, quando ali o coxo, ele foi, levantou, ele disse para aquele coxo parar na porta de Formosa, ele disse da igreja, ele disse, levanta-te e anda, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha naquele momento? Ele tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo, ele recebeu uma carga de poder espiritual, para ele poder dar aquilo para alguém e dizer, levanta daí, porque você não nasceu para você ficar mendigando com uma mentalidade medíocre. Você tem valores. Teu corpo é sadio, você não nasceu desta forma, moribundo, desta maneira, doente. Você precisa levantar. E o que aconteceu com o coxo? Ele se levantou. Mas passado aquilo, veio lá os magos, veio lá os feiticeiros e queriam comprar os dons de Pedro, queriam comprar os dons do apóstolo Paulo, queriam comprar. E eles disseram, não vendo, porque isso é inegociável.
O que é de Deus é inegociável dentro de mim. Sabe o que é isso? Valores. Valores que você tem compromisso, responsabilidade com eles e que você não negocia. Você não negocia por gasolina, você não negocia por comida, você não negocia por ouvidos de pessoas paralogistas que vêm como amorreus ficar falando na tua cabeça inverdades. Você não tem que ter uma mente escassa, porque você tem tudo na palavra de Deus que diz que você tem que ser livre da escassez mental, emocional, porque tem cura e tem libertação para mim e para você dentro da palavra. Conhecereis a verdade vai te libertar, Carmen. E quando você é liberto, você tem compromisso, responsabilidade com os teus valores. E eles não são negociáveis. Eles são inegociáveis. Eles são inegociáveis. Não tem como você deixar se vender. Você não tem como. Você que tem um espírito de santidade dentro de você, Ele está te santificando. Preste atenção. A tua vida espiritual não pode ser negociada, porque é na tua vida espiritual que você carrega valores, e eles são mostrados aqui na terra pelo teu comportamento. Por isso que o Espírito de Santidade, ele vem dentro de nós para nos reeducar. É uma função do Espírito de Deus. Isto se você deixar. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa luz das nossas inteligências e ele vai continuar dizendo. Ele vai dizer para nós, se você não colocar luz nas suas inteligências, você resiste àquilo que é a vontade do teu Pai. E o que acontece quando você resiste? Você fica se batendo, você fica se batendo, você fica se batendo. Por quê? Porque você está encarcerado, você está aprisionado, você está aliançado com o engano, com as trevas, com a falta de luz. Você não precisa viver assim. Você não pode morar num país que é desordem. Você não pode estar debaixo de uma nuvem, que traz para você bloqueios, que rouba dos teus valores. Você precisa estar debaixo da nuvem de riquezas, da glória incomparável de Deus, essa que você carrega, que está sobre a sua vida. Você precisa entender que os valores, eles são como uma bússola interna dentro de você. É uma bússola, ela te orienta, ela te guia. Uma bússola serve para isso, para te orientar, para te guiar, para dizer aonde é que você está e aonde é que você tem que chegar. Uau! Os valores são como uma bússola. Elas vão indicar o caminho. Então eu estou perdido dentro de mim. Não sei que caminho que eu vou, não sei para onde que eu vou, não sei em quem que eu sigo, eu não sei quem eu acredito. Todo mundo é corrupto. Não! 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 Veja, Deus, Ele escolheu um íntegro para fazer uma história de vida. Ele acredita. E eu creio tanto nisso, gente, que existem pessoas íntegras, que não se vendem, que se sacrificam, porque entendem que são sacrifício. Jesus já foi o sacrifício. Agora você não quer sacrificar nada? A sua vida, você é o propósito. Aí dentro tem uma missão para você.
E você agora, a tua vida, o que você vive já é um sacrifício. Então você tem que ter o olhar para a humanidade para você entender que é além de você. Ai, gente, eu amo isso. É além de você. O que nós estamos vivendo é além de você. É além do que você quer. É além de quem você é. É além do que você hoje está ouvindo. A batalha espiritual é além do que você acha. Então, coloca a luz e veja essa bússola que existe dentro de você. Por quê? Porque valores são como uma bússola. Então, quais são os teus valores? Eu quero terminar essa live aqui hoje com você, dentro da educação e a espiritualidade, dizendo para você que os seus valores você precisa explorar. Talvez eles estejam perdidos aí dentro de você, você ainda não sabe mais. Meu Deus, tô perdido dentro de mim. Então se acha. Nós estamos aqui para ajudar você a encontrar os teus valores perdidos dentro de você. Valores de integridade, responsabilidade, valores de honestidade, valores que a educação traz. Os valores, como uma bússola interna, elas vão te ajudar no processo. E esses processos, interessante, a gente está vivendo um processo, uma turbulência dentro de um processo. Nós estamos precisando fazer escolhas. Nós estamos no tempo de fazer escolha. Pegar o sentido certo. Olha que interessante. Olha como essa bússola agora tem que fazer funcionar aí dentro de você. Valores são como bússolas. E olha que interessante. Você não pode ignorar esses teus valores nesse momento. Você precisa entender que todo o processo que nós estamos vivendo é para que a gente olhe para os nossos valores, para que a gente pegue os nossos valores e a gente, como bússola, faça o certo. Pegue a direção certa. Pegue a direção certa. E aí eu falo com você que como eles não são negociáveis, então você tem uma escolha para você fazer. Preste atenção. Ouça o que o Espírito está dizendo para você, brasileiro. Ouça o que o Espírito de Deus está falando da raiz. Ouça o que o Espírito de Deus está falando sobre valores de integridade, de responsabilidade, de comprometimento com essa tua nação, com essa tua origem. Eu quero orar por você. Sabe, Carmen, meu coração, meu espírito, e a gente vive isso. A gente que é raiz e trabalha com a educação de princípios, a gente precisa entender quem somos dentro de nós. E a hora é essa, que você, como bússola, os valores como uma bússola, você pega o sentido certo. Não erre não. Em nome de Jesus, compartilha essa live com pessoas. Mande essa live para alguém, para sua família,
para que ela compreenda o que está acontecendo e qual o perigo se nós não valorizarmos os nossos próprios valores. Esses que talvez estejam perdidos, que precisam ser achados nesse tempo. Pense nisso. Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa, Pai, possa pegar dos seus valores e ter compromisso com os seus valores que são, Pai, intrapessoais. Os valores de fidelidade, de integridade, de honestidade, de responsabilidade, valores inegociáveis, valores, Senhor meu Pai, que não são vendidos, valores dentro da educação por ordem de princípios, a Tua palavra. O que o Senhor é como aquele que nos instrui, que nos guia, que nos orienta e que cuida de nós no caminho que estamos seguindo. Deus, em nome de Jesus, abençoa a mente, abrindo a mente de cada pessoa, colocando luz nas inteligências e colocando, Senhor Deus, eles para olhar que os valores como bússola estão dando um único sentido para essa terra brasileira. E que a decisão, Senhor Deus, seja por valores de princípios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, às 2 horas da tarde. Deus te abençoe.